Gênesis capítulo 26, verso 1. Gênesis 26, 1. Nós vamos orar e nós vamos conversando com a nossa Bíblia aberta, ok? Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, me usa para falar com meu irmão, para falar com a minha irmã, para falar com aqueles que estão, ó Deus, através da mídia, participando deste culto online, que todos nós sejamos edificados, fortalecidos através da Tua palavra. Te peço em nome de Jesus, e você concorda dizendo amém? Amém. Glória a Deus. Olha, verso 1, Gênesis 26, 1. A Bíblia diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Ou seja, agora, nesse tempo, nessa época de Isaac, está estabelecido ali um tempo de dificuldade. E no momento da dificuldade, todos nós estamos sujeitos aos momentos de dificuldade. Temos que ter equilíbrio, temos que ter sabedoria vinda do alto, temos que ter a direção de Deus sobre a nossa vida, para nós fazermos uma coisa certa. Aqui diz houve fome. Fome é sinônimo de dificuldade. E todos nós sabemos que nós temos um ano marcado por um tema, uma nova história. Mas não é porque está marcado pelo tema uma nova história que nós estamos imunes, ilesos, não estamos sujeitos às dificuldades. E as dificuldades, a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Então, eu primeiro preciso, antes de eu me preocupar com a dificuldade, eu preciso me preocupar em ser um justo. Porque são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, a minha preocupação não deve ser com a dificuldade ou com a aflição, que todos têm aflição, todos têm dificuldade. No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vai ter momento, né? E nós desejamos que seja um ano só de alegria. Para quem é casado, que seja um ano de lua de mel. Lua de mel. Mas a gente sabe que nem sempre as coisas dentro do casamento estão da melhor maneira possível. Tem vezes que parece que a chapa esquenta um pouco mais do que é para esquentar. Na vida financeira, na vida profissional, queremos ter dinheiro, queremos ter cliente, queremos que as coisas aconteçam, mas tem hora que as coisas não, elas vão para um caminho que parece que não é o melhor caminho. Então, quando fala houve fome, traz para nós o entendimento de fome como um sinônimo de dificuldade. Todos nós queremos estar com saúde. Ninguém começou o ano de 2022 esperando já nos 10 primeiros dias do ano tanta gente marcada ou por uma gripe ou pela Covid. Ninguém planejava isso, ninguém projetava isso, ninguém. Mas é o que tem acontecido. Não é aqui, é ali, é lá, é na cidade. Né? Falei com os irmãos, talvez alguns ainda não haviam chegado. 3 pregadores que viriam não virão por conta de Covid. Quer dizer, a Covid está para cá, para lá. Então, ninguém quer estar com alguma enfermidade, mas todos nós estamos sujeitos
a ficar enfermos. A questão é, o que eu faço? Como eu faço? Como eu vou me comportar, de repente, diante de qualquer dificuldade? Então, é a partir daí que eu vou junto com você na reflexão proposta para essa noite. Houve fome naquela terra, como já tinha acontecido em outro tempo. Porque dificuldade ela é cíclica, eu falava disso com você agora. Tem vezes que as coisas estão indo muito bem, obrigado, de repente elas começam a ficar, que estava bom, não está tão bom assim, mas logo a situação começa a ser revertida, e com esse ciclo a gente aprende. Então, nada de novo até agora, pastor. Sim, nada de novo. Mas tudo coisa importante para nós estarmos tranquilos na hora da dificuldade. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Verso 2 diz assim: o Senhor apareceu para Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Quer dizer, era um momento de dificuldade, era um momento adverso, mas Deus estava falando naqueles dias. Diga amém, diga graças a Deus. Deus sempre fala. Ele sempre fala. Hoje é o 10º dia. Já tivemos então 9 vezes 3, 27. 28 com a mensagem da manhã. Essa é a 29ª mensagem. Só de campanha nós já tivemos 29 mensagens, só de campanha de 12 dias. Fora o restante das mensagens do decorrer do ano. É uma média de 20 e poucos cultos no mês. Então, a palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso coração. Deus sempre fala conosco. Então, eu falei com você da importância de ser achado entre os justos, a importância de estar ouvindo, estar sendo direcionado pela voz de Deus. Olha, o Senhor apareceu e disse, o Senhor apareceu no momento difícil, no momento adverso, no momento que não era o melhor momento para Isaac e para todo o povo daquela época, mas o Senhor apareceu trazendo uma palavra diretiva. O Senhor apareceu dando um direcionamento: não desça ao Egito. Egito é sinônimo de escravidão, de dificuldade, de problema, de servidão. Egito Egito marca a nossa vida antes de Jesus. Antes de Jesus. Então, quando Deus fala assim, Ele está dizendo: olha, não tome decisões da mesma forma que você tomava antes de conhecer Jesus. Porque antes de conhecer Jesus, cada um tinha o seu jeito, o seu comportamento. Um tinha uma peixeira que andava na cinta, e quando alguma coisa acontecia, já arrancava a peixeira e já riscava a peixeira no chão. O outro já andava com um revólver do lado, e qualquer problema já ia resolver na bala. O outro já era na capoeira, no kung fu, no karatê. O outro já era no grito. O outro, cada um resolvia de um jeito as dificuldades. Cada um, antes de Jesus, as pessoas, elas tomam decisões das mais equivocadas. Com Jesus, e você ou já falou ou já ouviu dizer assim: se fosse antes de eu me converter. Alguém já ouviu assim ou não? Alguém já falou isso? Se fosse antes de eu converter. Porque antes de converter a pessoa, o negócio era diferente. Já resolvia ali mesmo. E para dar ruim era facinho. Aí a pessoa está em Jesus, ela olha, mas ela segura a onda, porque ela sabe: opa, eu estou em Jesus e Jesus vai me honrar. Então Deus
Deus ele estava falando para o Isaac lá atrás, ele está falando para nós aqui. Nos momentos difíceis, nos momentos adversos, nos momentos de dificuldade, não tome decisões da forma como você tomava antes de conhecer Jesus. Não tome. As suas decisões agora elas são pautadas na Bíblia, na palavra de Deus, direcionada por Deus. Ele fala, não desça ao Egito. Aí ele diz ainda, ele continua a frase dizendo, procure estabelecer-se. Por que estabelecer? Porque estabelecer é criar a raiz, é fincar os pés. Estabelecer é assumir o compromisso com aquele determinado lugar. Se eu não estabelecer, se eu não assumir o compromisso, qualquer dificuldade eu vazo, eu caio fora. Por isso que tem muita gente que vive amasiada e não quer casar. Por exemplo. Porque está amasiado, então, via de regra, a pessoa diz, nós estamos juntos. Se der certo, enquanto dá, nós estamos juntos. Se não der certo, vai cada um para um lado e boa. Boa, está resolvido. Pega suas coisas, vai embora. Deixa eu aqui com a casa, com o dinheiro, com tudo. E vai começar tudo de novo, vocês. Sozinho. Entendeu, né, irmã? Agora, quando a pessoa ela se estabelece, ela pega uma aliança, como essa que não quer sair da minha mão. Ela pega uma aliança, como essa aqui, ó, e põe na mão. Assim, eu estou casado e estou casado até que a morte nos separe. Aí muda. Estabeleceu. O estabelecer quer dizer firmar compromisso. O André está acostumado a ver. O Daniel está acostumado a ver. O irmão, a irmã que tem de repente a sua empresa ou trabalha dentro de alguma empresa, está acostumado a ver. Nos dias de hoje o pessoal não tem compromisso com a empresa. Por isso que tem muita gente que não firma dentro da empresa. Não firma porque não tem compromisso. A pessoa não está estabelecida. Ela trabalha 2 dias, no terceiro dia, se ela não gostar, ela já não vai mais e boa. É assim que está. Por quê? Isso é marca, isso é característica de gente que não está estabelecida. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Deus fala para o Isaac, é importante você estar estabelecido. Deus está dizendo para o Isaac, estabelecido não vai ser qualquer vento soprado no seu ouvido que vai balançar a sua vida, a sua história, a sua família. Igreja, por exemplo, a aplicação são das mais variadas. Muitas vezes a pessoa ela não está estabelecida numa igreja. Ela vai nos ventos, o vento sopra para cá, ela vai para cá, o vento sopra para lá, ela vai para lá, o vento sopra para colar, ela vai para colar, não estabeleceu. Uma pessoa que não se estabelece, ela não vai criar raiz ali na igreja. Agora eu estou falando de igreja, falei de casamento, falei de empresa, estou falando de igreja. A pessoa não estabelece, não estabeleceu, ela não vai desenvolver, ela não vai potencializar, ela não vai servir Jesus, porque ela sempre vai ter aquele álibi, aquela desculpa, então, mas eu tô ainda pensando, eu estou ainda vendo, eu não estou estabelecido, e quem não está estabelecido não vai ter compromisso com nada e nem com ninguém. Por isso que nós precisamos de estabelecer. Por isso que nós precisamos de estar com a conversa bem resolvida na nossa vida. Estou casado até que a morte me separe, ou nos separe. Então, pronto. Eu estou na empresa, eu vou dar o meu melhor na empresa. Ali, o meu patrão, a minha patroa, pode contar comigo. Não, nós estamos, a linguagem dos jovens, né, nós estamos fechados. Fechamos, é nós. Estou junto com o patrão, estou junto com a patroa. Estou na igreja, estou estabelecido nessa igreja, estou criando raiz nessa igreja. Daqui a pouco volta às celas, a minha casa vai receber uma cela. Daqui a pouco volta às celas, eu vou estar sendo treinado para ser um líder de celas. E assim por diante. É estabelecer.
É quando a pessoa ela diz assim, ó, eu estou querendo aperfeiçoar o meu compromisso. Isso em qualquer área da nossa vida. Quem quer viver uma nova história, não pode viver de flerte, flertando. Não pode. Então, sabe aquela coisa de jovem que fica olhando. É jovem, porque os mais velhos não fazem isso, né? Eu sei que não. Os mais jovens que fazem. Os mais velhos são tudo certinho, graças a Deus por isso. Aos jovens eles precisam tomar mais juízo. Que fica olhando, fica com uma menininha aqui, ou com um menininho ali, fica com uma outra menininha lá, com outro menininho acolá, e assim vai, só flertando, nada, é namoro, amizade, nem namoro, nem amizade, nós só estamos se conhecendo, só e boa. Não, Deus está falando com todos nós, inclusive com você que está aí dentro da sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está acompanhando a mensagem, mas você está ouvindo a mensagem. Talvez você não está aqui conosco porque está gripado, porque está com Covid, porque está longe daqui, não dá para estar junto. Mas pode ser que tenha algum de vocês que está aí, porque é mais fácil ficar aí do que vir para um templo. É mais fácil ficar aí do que se estabelecer e desenvolver dentro de um templo um compromisso com a igreja. Deus está falando com todos nós na noite de hoje. Com quem está no templo, com quem está online. Uma pessoa que está estabelecida, ela está um passo à frente dos demais, porque ela é conhecida como uma pessoa aliançada. Quando Davi foi conversar com os irmãos dele, ele vê o gigante vem afrontando. Uma das primeiras falas de Davi é: quem é este incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança? Quem é esse desaliançado, descompromissado? Você vê que vai longe. Nós podíamos ficar conversando muita coisa aqui só sobre o estabelecer. Só sobre o estabelecer. Mas vamos embora, que tem ainda muita coisa. Não desça para o Egito. Procure se estabelecer. Não volte às velhas práticas. Viva a sua novidade de vida em Jesus. E esteja estabelecido, esteja comprometido. Se não é batizado nas águas ainda, assim que nós anunciarmos o batismo das águas, já passa pelo estudo e vai para as águas, comprometido com Jesus, comprometido até a tampa, assim, ó. Continua, vamos para o verso 6. Depois na sua casa, se você puder com o tempo, leia todo o capítulo 26, você vai ver que é muito joia. Mas eu vou com você aqui no verso número 6, ó. Isaque ficou em Gerar. Assim Isaque ficou em Gerar. Deus conversou com ele. Deus falou com Isaque: Isaque, não vá para o Egito, se estabeleça. O que foi que o Isaque fez? Ele obedeceu. E obediência é uma palavra, ou é um verbo, obedecer é um verbo em desuso nos dias de hoje. Não está fácil trabalhar esse verbo dentro da casa, por exemplo. Pai, mãe tem encontrado dificuldade com os filhos, não tem sido fácil. O filho obedecer tem sido uma luta nos dias de hoje. Não tem sido fácil. Nas empresas, o patrão, o encarregado, ele dá uma coordenada, ele dá uma direção para o trabalho. O colaborador, ele faz o que ele quer fazer, ele não obedece a direção que foi dada para ele fazer ou tomar. Obedecer não é algo tão simples, quer dizer, não tem sido algo tão em alta. Porque obedecer diz respeito a abrir mão do nosso eu e nos sujeitar ao eu que está sendo predominante sobre a nossa vida. Quando eu tenho que obedecer, eu tenho que abaixar a minha bola, perdão a expressão, mas eu tenho que ficar na minha e tenho que fazer o que alguém está dizendo. Então a pessoa ela tem que fazer o que o patrão está dizendo, o que o encarregado está dizendo, tem que fazer, tem que obedecer. Às vezes o marido tem que obedecer a esposa, às vezes a esposa vai ter que obedecer o marido, às vezes o filho vai ter que obedecer a mãe, vai ter que obedecer o pai, às vezes a ovelha vai ter que obedecer a voz que vem do altar através da vida do pastor. E aí pega.
Aí pega, para mim ninguém dá ordem, eu sei o que eu faço da minha vida. E geralmente as pessoas que dizem isso daí, eu sei o que eu faço da minha vida, geralmente são aquelas que estão sempre arrebentadas, igual pipa na mão de criança, de moleque. Geralmente, eu sei o que eu faço, eu já sou grandinho, deixe que eu sei o que eu estou fazendo. Geralmente esse tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento são as que mais dão cabeçada, porque elas não têm a facilidade, a habilidade, a humildade de obedecer. Então, você vai fazer assim, eu vou fazer assim. Ó, o Isaac, ele ficou em Gerar. Deus falou, não vá ao Egito, e fica onde você está. Ele ficou. Pronto, está feito. Se o Senhor está falando para não ir, eu não vou. Quanta coisa Deus já falou conosco até agora. Talvez você já foi confrontado nesses dias a fazer algo que você faria diferente e o altar confrontou você. Talvez até alguém aqui já fez diferente do que foi liberado do altar. Só que todos nós queremos uma nova história. Ninguém que está aqui porque eu estou aqui porque eu tenho que fazer mesmo, então eu vou lá. Ninguém. Todos que estão aqui, todos que estão aí acompanhando, querem uma nova história. Ó, o Isaac, ele ficou em Gerar, obedeceu. Seja obediente. A obediência ela não ocupa espaço. A obediência ela não vai trazer prejuízo para você. Porque na obediência você está dando legalidade para Deus agir na sua vida. E se qualquer pessoa entrar com prejuízo contra você, porque você está obedecendo a voz de Deus, Deus entra na sua causa e Ele advoga a sua causa. Ele se coloca em pé em seu favor. Eu estou obedecendo, mas olha a dificuldade que eu estou trazendo para a minha vida em obediência. Eu fui obedecer, olha só. 1 João 2,1. Meus filhinhos, se pecardes, tende-vos, essas coisas eu vos escrevi para não pecardes. Todavia, se pecardes, tende-vos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. É o nosso advogado. Agora nós vamos pular para o verso de número 12. Então nós já vimos da dificuldade, os sinônimos da dificuldade. Nós já vimos a respeito dos tempos, dos ciclos de dificuldades. Nós já vimos a respeito da voz de Deus mediante uma questão de dificuldade, ou ajudando para que a pessoa possa superar em meio à dificuldade. Nós já vimos a respeito do estabelecer, nós já vimos a respeito do obedecer. Agora vamos ver em verso 12. O verso 12 diz que o Isaac, ele formou lavoura naquela terra. Ele estava estabelecido, mas você logo percebe quando a pessoa ela está com má vontade e quando a pessoa ela está vivendo de boa. Se ele tivesse com má vontade naquele lugar, ele não ia fazer nada. Ele não ia se mexer. Ele ia estar emburradinho, chateadinho, brabinho. Mas a Bíblia diz que ele formou lavoura. Ele obedeceu. Além dele obedecer, agora então, já que eu estou aqui, então eu vou trabalhar. E ele começa a trabalhar. Ele está estabelecido ali. Ele entendeu que a direção de Deus para a vida dele era aquela: fica onde você está, não vá para o Egito, estabeleça. Já que eu tenho que estabelecer, então eu vou trabalhar. E aí é outro ponto para a gente pensar, porque parece que o pastor ele é repetitivo, mas na verdade ele é repetitivo mesmo. Trabalhar, se estabeleceu. Está casado? Então trabalhe o casamento. Conversa com o marido, conversa com a esposa, entra num acordo, procura trabalhar para ficar melhor. Está casado. É até que a morte os separe. Não, pastor, quer dizer, nós está casado, mas não está muito não, porque se bobear eu caio fora. Então você não está estabelecido. Então você não está compromissado.
Se você não está estabelecido, se você não está compromissado, então a palavra está te convidando a se comprometer com a sua esposa ou com o seu marido. Pastor, eu estou estabelecido, eu estou compromissado, mas lá em casa as coisas são difíceis. Então trabalhe a sua lavoura. Trabalhe o seu casamento. Leva a esposa para passear, nem que seja comer uma pipoca, mas leva. Vai dar uma volta com a esposa, vai passear. Vai passear com o irmão. Irmã, facilita as coisas, né? Não seja aquela mulher que nada está bom, que nada agrada, que nada... Não, é trabalhar com o filho, trabalha a lavoura, formou a lavoura. Cuida do filho, cuida da filha, brinca com o filho, brinca com a filha. Desenvolve a família, trabalha o ambiente dentro da família. É coisa que às vezes é deixado de lado, porque nós temos tanta coisa, né, para fazer. Nós somos tão comprometidos com tanta coisa que o nosso tempo é curto, e por isso a gente não trabalha a nossa lavoura. Às vezes nós acabamos trabalhando a lavoura do outro, mas a nossa nós não trabalhamos. Então trabalha. O Isaac trabalhou a lavoura dele, ó. Ele formou uma lavoura. Para formar lavoura, você sabe que não é fácil. Vai trabalhar a terra, vai remexer a terra, vai limpar a terra. Se tiver algum tipo de cardo, se tiver algum tipo de praga, qualquer coisa na terra, vai ter que tirar, vai ter que limpar. Se for uma terra que não está muito boa para produzir, vai ter que adubar a terra, vai ter que remexer a terra. Não é fácil plantar, não é fácil. Mas é isso que Isaac fez. Ele formou a lavoura, ele trabalhou a terra, ele movimentou a terra e ele lançou as sementes. Ele lançou as sementes, e a Bíblia diz, ó, e no mesmo ano ele colheu. Ano de uma nova história. Pastor, eu quero viver uma nova história. Então, agarra esses pontos que nós estamos destacando aqui nessa noite. Agarra eles, obedece, não volta para o Egito, estabelece. Agarra cada ponto, trabalha a lavoura, seja alguém comprometido, seja alguém que verdadeiramente está valorizando o lugar que você está. Se está lá na empresa, trabalha na empresa, valorize a empresa, honra o patrão, honra a patroa, honra o fornecedor, honra o cliente. Está estabelecido e verdadeiramente trabalhar ali naquele lugar. Ele lançou a semente, ele mexeu a terra. E quem trabalha mexendo a terra e lançando a semente tem colheita. Só que nós sabemos que existem sementes que elas dão fruto logo, em 3 meses estão frutificando. Existe semente que demora um pouco mais. Talvez determinado tipo de colheita que você quer fazer exige um pouco mais de paciência. Não tem problema, tenha a paciência necessária. Acredite no seu trabalho, acredite na bênção de Deus sobre o seu trabalho. Acredite que Deus vai honrar o seu plantio. Ele colheu. E quanto que ele colheu, pastor? A Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1. Quer dizer, ele teve uma colheita farta, uma colheita abundante. Mas o ponto que chama a nossa atenção da colheita, Salmo 127 vai dizer assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores. Inútil. Está falando assim, ó, tem gente que trabalha muito, mas não tem colheita do trabalho. Por que não tem colheita do trabalho? Verso 1 fala disso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Quer dizer, o trabalho é inútil. Tem muita gente que trabalha e não trabalha pouco, mas a pessoa trabalha abrindo mão da bênção de Deus. Ela trabalha sem se preocupar de estar agradando a Deus. E nós falamos do Abel. O Abel é um ótimo exemplo que está vivo na nossa memória. O Senhor se agradou do Abel, e aí ele se agradou também da oferta do Abel. Aqui a Bíblia diz assim, ó, ele colheu a 100 por 1, não foi porque ele trabalhou apenas. Lógico que ele trabalhou, mas ele colheu porque o Senhor o abençoou. Mas por que o Senhor abençoou Isaac? Porque quando Deus falou com Isaac, o Isaac estava pronto para ouvir e obedecer.
Quando o Senhor deu diretrizes para o Isaac prontamente ele se comportou da forma como Deus havia orientado. O Isaac valorizou a Deus e valorizou a palavra de Deus. E é aí que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, elas simplesmente passam um ano trabalhando, são trabalhadores, mas não têm o fruto do trabalho, não consegue desfrutar do trabalho. A pessoa trabalha, e ela diz assim ainda: parece que eu trabalho e não vejo o resultado do meu trabalho. De repente, o que está faltando é ter a bênção de Deus sobre o trabalho. Quando se tem a bênção de Deus sobre o trabalho, a colheita é a 100 por 1. E a pessoa vai desfrutar do fruto do trabalho dela. Aí você vai continuar olhando o quê? Que o Senhor abençoou Isaac. Aí eu tenho que pensar, como que eu faço para trazer a bênção de Deus para a minha vida? Obediência, temor, compromisso. Tudo isso chama a atenção de Deus para a nossa vida. Consequência da bênção, verso 13. O homem, quem? Isaac, enriqueceu. Sua riqueza continuou a aumentar. Olha, está aí, ó. O Isaac, o quê? Enriqueceu. Mas ele enriqueceu, com todo o respeito, mas ele é aquele cantor de um CD só? Não. Ele enriqueceu, mas ele continuou a enriquecer. É aquele caso, é aquela situação da pessoa que desfrutou de um momento de vitória na vida dela, mas depois o resto da vida foi só perrengue, foi só aperto, foi só dificuldade, foi só luta. Não. O jeito, quando tem a bênção de Deus, está aí. Isso aqui é um belo de um espelho para nós olharmos. O Senhor, o homem, né, enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar. Quer dizer, Deus não tem uma resposta para nós, Ele tem uma resposta após a outra. Não é uma resposta, chegou, a minha resposta chegou, não é uma. Quem anda debaixo da bênção de Deus, tem uma, tem mais uma, tem mais uma. Isso é uma nova história. O que estava bom ontem, hoje está melhor ainda. A nova história é isso daí. Nova história não é só sair do vermelho para ir para o azul. É sair do vermelho para ir para o azul, e do azul para o azul mais escuro um pouco. E do azul mais escuro para o azul ainda mais escuro ainda. E cada vez melhor. Ter uma nova história é sair do aluguel e ter uma casa. Aí ter uma casa e ter mais uma segunda casa, ou mais uma terceira casa, ou ao invés de ter uma, duas ou três casas, é começar a juntar dinheiro e ter dinheiro aplicado, e ter rendimentos variados e assim por diante. Tudo coisa que nos dias de hoje estão mais fáceis de se desfrutar do que qualquer um pensa. Nos dias de hoje, irmão, irmã, uma pessoa com um pouquinho de juízo e vontade de avançar e de crescer, não está difícil. É só estar bem assessorado, é só estar bem acompanhado. Ele enriqueceu, a riqueza continuou a aumentar, ficou riquíssimo. Verso 14 diz: possuía tantos rebanhos, servos, que os filisteus o invejavam. Então, ele cresceu tanto que ele começou a despertar a atenção das pessoas à volta dele, a ponto dessas pessoas invejarem. Verso 15 diz: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado na sua época. Aí eu encaminho o final da conversa, porque o Isaac, ele começou a crescer. A história dele foi sendo uma história vitoriosa. Só que aí a história vitoriosa de Isaac trouxe para cima dele invejosos, pessoas que trabalhavam contra ele. E nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados para pessoas que muitas vezes elas não estão dispostas a nos ver crescer. Não estão dispostas.
Elas simplesmente o que elas puderem fazer, até para derrubar nós, para puxar o tapete, elas vão fazer. E aí, como que nós fazemos? Como que nós vamos nos comportar? Nós vamos ler o texto, eu não farei a leitura aqui, mas os textos a seguir, os versículos a seguir, eles vão mostrar o quê? Que Isaac, ele começou a cavar os poços que estavam sendo entulhados. Cavou o primeiro poço, vieram os filisteus, entulharam o poço novamente, foi para o segundo poço, foi para o terceiro poço, até que os filisteus disseram: olha, não dá. Essa está marcado para viver uma nova história. E pronto. E deixaram ele quieto no canto dele, crescendo, avançando, vivendo uma nova história. O desentulhar deve ser algo que eu e você precisamos aprender a fazer todo dia. Todos os pastores que passaram por aqui falaram de deixar coisas do passado para trás. A pastora Kátia, o dia que ela falou aqui com a gente, ela frisou bem isso daí também. Todos os pregadores, ela falou: eu não estou lá aqui no templo todo dia, mas eu estou assistindo todas as mensagens. E todos têm falado de deixar as coisas do passado. Desentulhar. Às vezes alguém fez algum mal para você lá atrás, e ainda a pessoa ainda traz aquela mágoa, aquela raiva, aquela ira, aquele ódio. Talvez coisas que foram feitas na empresa, ou no casal, ou com a família, ou com os amigos, ou até na igreja. Não importa onde, não importa a questão. O que é válido de avaliar é do passado. Desentulha, tira o entulho. Pastor, eu estou vindo para a igreja, uma pessoa que tenho conversado, mas eu não estou dando corda para essa pessoa. Ela quer que eu pastoreie a vida dessa pessoa, por rede social. Uma coisa é a pessoa não poder vir, irmão. Uma coisa, a pessoa está longe, não tem como estar junto, acompanha o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos ajudar, faço isso. Já fiz várias vezes. Outra coisa é a pessoa poder vir, ela não ter nenhum impeditivo para a pessoa vir, participar, sentar, bater um papo. A pessoa está cortando volta de estar participando, de estar ouvindo, de estar sendo ajudada. Aí, então, é que eu tenho dificuldade para perdoar. Olha, o tempo está aberto, nós estamos com 3 cultos todo dia. Amanhã e depois da manhã nós vamos fazer 2, já vou até adiantar o assunto. 8 da manhã e 20 horas. Aí eu vou pedir para você que pode fazer esse ajuste aí, ou vir às 20 ou vir às 8 da manhã, amanhã e na quinta-feira. Mas depois eu finalizo essa prosa. O fato é, a pessoa está lá, então, porque eu não sei perdoar, eu não estou preparado. Perdoa. Eu não vou ficar pastoreando uma pessoa que não quer sentar, que não quer conversar, que não quer congregar. A pessoa está cortando volta de ajustar. Às vezes vai ter que sentar com alguém, vai ter que conversar, vai ter que olhar no olho do outro e dizer: olha, você fez isso para mim, não gostei. E não estou legal por causa disso, mas eu estou disposto a tirar o lixo do poço, eu estou disposto a desentulhar. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisa que é assim, irmão. Quem quer viver uma nova história vai ter que estar disposto a desentulhar. Vai ter hora, vai ter situação que vai ser colocado lixo, vai ser colocado entulho na sua vida, com a intenção de fazer você parar. Vai ter hora que vão dizer: pastor, ontem o pastor Danilo esteve conosco, 8 da manhã. Não sei se algum de vocês assistiu a mensagem, ou viu a mensagem, não sei. Ele esteve conosco e ele falou no final da mensagem: quando eu fui levado ao obreiro, aí ele falou há 3, 4 anos atrás, falou: quando eu fui levado ao obreiro, na saída lá no centro de convenções, o pastor Marcão, eu não lembrava, eu não lembro, mas eu não fico mesmo mastigando, eu não fico guardando determinadas situações, não lembrava. Mas ele me fez lembrar. Quando eu fui levado ao obreiro, o pastor Marcão veio, apertou minha mão, apertou a mão da minha esposa, falou para nós: se prepara porque vai começar uma nova história na sua vida. Eu fui dar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para ele.
Essa foi a minha intenção. Aí ele falou, em contrapartida, teve uma outra pessoa, ele não falou nome, para nós também não vai interessar, teve uma outra pessoa que veio e falou, você está querendo ser pastor agora? Aqui na cidade não tem espaço para você. Mas, meu Deus do céu, para que isso? Para que isso? Não ajuda em nada, não vai contribuir com nada. Então, um vai lá e dá uma palavra de ânimo, de motivação. O outro vai lá e joga uma ducha de água fria. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque talvez no decorrer do ano vão jogar ducha de água fria na sua cabeça, irmão. Não vão jogar entulho, vão jogar ducha de água fria. Você está pensando em fazer um curso, você está pensando em comprar algo, você está pensando em fazer tal coisa, e talvez alguém venha, talvez alguém de perto de você, talvez alguém próximo, familiar ou amigo, talvez nem tão próximo, venha e joga uma ducha de água fria na sua cabeça. Você já está recebendo uma palavra, tira o entulho e segue vivendo uma nova história. Não agarra o lixo, você não está marcado para receber lixo. Deus está te marcando para viver uma nova história, não para receber lixo, irmão. Pelo amor de Deus. E tem gente que agarra. Então, eu até estava pensando, eu até estava animado, mas já parei, já desisti, já não quero mais saber de mais nada. Vou finalizar o texto, verso 22, eu finalizo a conversa. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Ninguém. Por que ninguém discutiu? Porque chega uma hora que as pessoas vão entender que não adianta ficar contendendo com quem está disposto a viver uma nova história. Quem está disposto a viver uma nova história, se precisar virar para cá, vira para cá, se precisar virar para lá, vira para lá, se precisar virar para colar, vira para colar, a pessoa não sossega, ela quer viver uma nova história, viver uma nova história no casamento, viver uma nova história financeira, viver uma nova história profissional, viver uma nova história familiar, viver uma nova história fisicamente falando, viver uma nova história espiritualmente, ministerialmente. Quem está disposto a viver uma nova história, está aí, mais um texto para a gente pensar. O Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, ninguém discutiu com ele. Deu o nome Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e nós prosperaremos na terra. Diga amém, diga graças a Deus. Uma pessoa que entendeu que ela está sendo marcada por Deus para viver a nova história, para viver um novo tempo, para viver uma nova vida, para viver as novidades de Deus, essa pessoa ela não para por causa de um, de outro ou de outro ainda. Ela segue avançando e ela segue debaixo da bênção de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Pega essa palavra, agarra essa palavra, deixa essa palavra frutificar no seu coração. Deus tem uma nova história para você, irmão. Deus tem uma nova história para a sua vida. Você não vai viver se você não quiser viver essa nova história. A palavra foi liberada na noite de hoje. E essa não é a palavra, ela é mais uma palavra para a sua vida. Daqui a pouco tem mais uma, terceira do dia. Amanhã tem mais outra de manhã e mais outra às 8 horas da noite. Depois, na quinta-feira, encerramos com mais uma de manhã e mais outra às 8 horas da noite. E assim nós vamos fechar um ciclo dentro de uma campanha. Mas nós vamos aí entrar com força total no ano de 2022, o ano da nova história. Amém, irmão? Você agarra essa palavra para você? Vamos ficar em pé então? Isaac ficou muito poderoso, glória a Deus, ele ficou muito rico. Mais do que rico e poderoso, o Isaac, ele foi uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que valorizou a ação de Deus na vida dele, uma pessoa que se preocupou em obedecer e estar debaixo da bênção de Deus. É isso, irmão, é isso, é uma nova história para todos nós. Vamos orar nessa hora. Pega seu material da campanha aí, vou pegar o meu aqui, porque eu também quero viver uma nova história. Meu Deus querido e poderoso, vivo e fiel, santo,
Meu Deus justo, meu Deus eterno, eu agradeço, meu Pai, a oportunidade de estar com meu irmão e com a minha irmã, olhando o exemplo do Isaac. O Isaac é um ótimo exemplo para todos nós, porque o Isaac viveu num tempo em que tinha fome, viveu num tempo em que tinha dificuldade, mas na casa do Isaac a fome não achou ocasião para entrar. Isso ensina para nós que a dificuldade, que o problema, que a luta somente vai achar um espaço dentro da nossa vida se nós assim permitirmos. Então, meu Pai, honra meu irmão, honra minha irmã, que eles em momento algum permitam que a dificuldade ela determine os passos na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Muito pelo contrário, que a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, a unção e a direção do Senhor norteie a vida de todos eles e seja um ano de uma nova história. O mês das escolhas está entregue ao Senhor e nós escolhemos cavar poços, nós escolhemos estabelecer, obedecer, nós escolhemos fazer a coisa certa, porque esse é o jeito do Senhor abençoar a nossa vida. Muito obrigado. Diga amém, diga graças a Deus, diga assim: eu entrego ao Senhor